Amém, queridos. Abra a palavra de Deus comigo em Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Senhor Deus, obrigado pela noite, pelo que já fomos edificados, pelo louvor, pelo testemunho, pelas ofertas. Senhor, que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, que esses minutos sejam ricos para o Teu Espírito fazer a obra que precisa ser feita na nossa vida, em cada um de nós, em cada um que está presente aqui, em nome de Jesus. Amém. O versículo 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Eu quero falar sobre o silêncio do céu. Quando o céu fica em silêncio. Momentos que nós passamos na nossa vida, por várias causas, por várias situações, a gente vai tentar enxergar alguns momentos desse aqui em personagens bíblicos, que o sentimento, a sensação que nós temos é que Deus esqueceu de nós. É que o céu ficou mudo. Alguém já viveu um momento assim? Só eu. Há momentos que é muito gostoso. Deus fala, mesmo que você esteja em luta, em situações difíceis, desafios, mas a voz de Deus é clara, os sinais de Deus são claros, a palavra rema, a profecia que vem, é gostoso, porque mas há momentos, e por explicações inexplicáveis, que só Deus sabe, parece que o céu para. Parece que Deus sumiu, parece que a voz de Deus não fala mais. Mas fala comigo assim, só parece. Mas fala de novo assim, mas parece de verdade. Alguém já sentiu isso, querido, que eu estou dizendo? É uma sensação. É uma emoção em que você vive a sua fé, em que você vive o seu relacionamento com Deus, mas a nossa emoção, a emoção de nós, homens terrenos, é de que o céu está em silêncio, é de que o céu nos deixou. A Bíblia retrata vários momentos de homens de Deus, homens fantásticos de Deus, que passou situação parecida. Vamos começar por Davi. Salmo 28, versículo 1. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje. Salmo 28. Vamos acompanhar junto ali. A ti clamo, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem. Deus ficou mudo com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o Davi, o adorador, Davi, o íntimo do Pai, escreve nesse salmo: Senhor,
Não fica mudo comigo, Senhor. Não para de falar comigo, Senhor. Só acha que ficando quieto assim, eu vou morrer. Eu vou descer a cova. Eu não sei exatamente em que circunstância Davi escreveu o Salmo 28. Será que foi nas cavernas quando ele fugia de Saul? Será que foi na tragédia quando ele perde o trono para Absalão? Não sei que momento ele escreveu, mas ele escreveu. O homem segundo o coração de Deus, um adorador íntimo do Pai que Davi era, um dia ele chegou e falou: Pai, por favor, não fique mudo comigo. Porque parece que eu não estou ouvindo. Não estou entendendo. E a gente falou de Davi, acho que domingo passado, outro, sei lá. Ele já tinha sido escolhido por Deus, mas ele teve que viver 10 anos aproximadamente, fugido, escondido, bebendo água ruim, comida ruim, até que a palavra, a profecia de Deus se cumprisse em sua vida. Tempos difíceis. Outro personagem, homem de Deus, maravilhoso, Moisés, Números capítulo 11. Números 11, 14 e 15. Diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, ele está falando com Deus, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha. Querido, um homem do nível da intimidade de Moisés, um homem que subiu no monte e recebeu a lei, que teve experiências sobrenaturais com Deus. Ele chega a tal ponto de crise na sua liderança, que ele fala: eu estou sozinho, o Senhor me deixou. Se for para ser assim, eu prefiro morrer. Querido, o silêncio no céu é tão terrível, que quem está vivendo essa crise pensa em morte. Davi falou: ó, vou para a cova assim. Moisés fala: me mata então. Se é para viver nesse silêncio, se é para viver nessa solidão, nessa ausência, eu não dou conta. Mais um, só pincelada só. Saul, 1 Samuel 28, 3. Já Samuel era morto. Quem tinha morrido? Quem era Samuel? O profeta, o homem de Deus, o conselheiro. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul, o rei Saul, havia desterrado os médios e os adivinhos. Saul, com seu coração maligno, havia desviado. Ele tinha desviado da fé. Ele buscava outras forças espirituais. O coração dele já estava terrivelmente ruim. Verso 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram, acamparam-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O céu fechou para Saul. Houve silêncio do céu para Saul. Diferente de Moisés e Davi, a circunstância de Saul é pecado. Primeiro ele se afastou de Deus, e agora Deus não quis respondê-lo.
Bispo, mas Deus não é o Deus da graça, não é o Deus da misericórdia, Deus não podia ter ajudado o rei. Deus não quis falar com ele naquele momento. Houve silêncio no céu. Irmão, eu tenho ainda mais alguns exemplos, mas o que eu quero? Por que eu estou cansando você com esses exemplos? Porque eu quero só te convencer de uma coisa: há momentos em que qualquer homem pode passar pelo silêncio do céu. A explicação correta desse silêncio a gente vai entender o dia que a gente estiver face a face com o Senhor. Mas o que eu quero falar é que existem esses momentos, com homens de Deus que estão dentro da vontade de Deus e com homens que deram razão para isso. A situação de Saul é mais fácil de entender. Ué, você não abandonou o Senhor? Você não foi atrás de médium? Você não foi atrás de macumbeiro? Você não foi atrás de outros guias espirituais? E agora, na hora do medo, na hora que a coisa pegou, na hora que os inimigos vieram, você veio correndo. Mas Deus não respondeu. Deus não quis falar com ele nem por sonho, nem por profeta, nem pelo Urim, nem pelo Tumim, nada. Silêncio no céu. Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Quantos creem que Jeremias era um grande homem de Deus? Jeremias 20, versos 14. Olha o nível do discurso do profeta Jeremias. Maldito o dia em que nasci. Fala comigo, misericórdia. Alguém já fez essa oração? Jeremias fez. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como os cidadãos que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre da minha mãe, no ventre materno? Por que minha mãe não foi à minha sepultura, Senhor? Senhor, por minha conta. Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Em outras palavras, eu não queria ter nascido. Verso 18. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Querido, você consegue enxergar um nível de dor, um nível de peso que um homem de Deus desse nível está vivendo? Mas era um grande profeta, era o grande profeta Jeremias, um homem de verdade, um homem que não tinha medo de ninguém, um homem que enfrentava todo mundo, que enfrentou um momento de silêncio. Lá no começo do versículo do capítulo, ele vai falar das dores, da perseguição, da angústia que ele estava vivendo, perseguido por aquele momento. Cada um vive uma história, querido. A história de Saul é de um desviado, a história de Davi é de um perseguido, a história de Moisés é de alguém que não está aguentando o peso da liderança, a história de Jeremias é de alguém que está profetizando contra o pecado de Israel, profetizando a escravidão que está acontecendo, e ele sendo ridicularizado. Você é um trouxa, você é um idiota, Jeremias, ninguém acredita na tua palavra, e as pessoas continuam desviando do Senhor. E ele falou: olha, estou cansado de ser humilhado, estou cansado de ser um Zé Ninguém, um Zé Mané aqui que fala para as paredes e ninguém me ouve. Eu queria não ter nascido. Alguém que está em Deus forte, ouvindo a voz do Senhor, falaria um discurso desse? Não, mas no momento da angústia,
no momento que a voz de Deus fica distante, no momento que o céu se fecha, você fala algumas bobagens, querido. Fala para o teu irmão assim, cuidado com as bobagens que você fala. Fala para ele, cuidado, né? Deus te entende, mas cuidado. Que nós possamos amadurecer nessa noite. 2 exemplos para fechar do Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Troca a Ásia pelo lugar que você quiser aí. Pelo teu bairro, pela tua casa, pela tua cidade que você mora. Você não tem ideia do nível de tribulação que nos sobreveio em tal lugar. Porquanto, olha o que diz o apóstolo, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo, o homem que ressuscita morto, o homem que cura gente pela sombra, que manda o lenço e as pessoas são curadas, um homem que vive um nível de intimidade com Deus que nenhum outro viveu, homem que conheceu coisas do céu que ele diz assim, inefáveis de serem contadas, vocês não dão conta de conhecerem. Viveu um momento tão duro, que ele falou, olha, a ponto de desesperar da vida. Cadê Deus nesse negócio? Cadê a presença confortável, acolhedora, protetora, forte, segura de Deus nesse... Há outros momentos de Paulo que é completamente diferente. Paulo no meio do navio, algemado como prisioneiro, no meio de uma tempestade terrível, porque não obedeceram à direção que ele havia dado, o navio despedaçando, chuva que não acabava mais, dias e dias, navio para afundar. Aí diz o texto, quando não havia esperança, havia acabado a esperança, Paulo se levanta e fala, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo nessa noite, e nenhum de vocês se perderá, basta que vocês permaneçam comigo. Irmão, esse mesmo Paulo, que se levanta no meio do caos, diz que a última que morre é a esperança, né? O texto fala que naquele navio não havia mais esperança. O mesmo Paulo, que estava em comunhão com Deus, de tão grande que o anjo do Senhor veio falar com ele, nesse outro momento fala, olha, eu cheguei a me desesperar da própria vida. Fala comigo assim, momentos da vida. Entende o que eu estou dizendo? Um momento hiper terrível, Paulo no barco, e ele está forte, e ele está ousado, e ele se levanta com autoridade, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, falou comigo, e eu estou falando para vocês como profeta, ninguém vai morrer, e ninguém morreu, mas ele estava ouvindo a voz do Senhor. Mas nesse outro texto de Coríntios, ele fala, foi tão duro, foi tão terrível, que eu me desesperei da própria vida. O que quer dizer com isso? Ele quis morrer, Deus, acho que é melhor morrer do que... Talvez. Quando o céu se fecha, querido, quando há silêncio no céu, são dias difíceis. É o que Efésios fala, quando passar pelo dia mau, você tem que permanecer e prevalecer inabalável. Pega na mão do seu irmão carinhosamente e fala, inabalável. Inabalável. Para acabar os exemplos agora, e para você ver que o negócio é sério, último exemplo da noite, só podia ser do mais importante de todos. Quem viveu esse momento? Jesus. E o que Jesus fala para o Pai? Pai, por que me abandonaste?
Fala com outro irmão agora, fala, até Jesus, meu filho. Coitado do sei. Tem razão da barba do bispo ficar branca. Cai cabelo, barba branqueia. Querido, dias de silêncio. Mas eu quero perguntar para você, nos dias de silêncio, nos dias que nós não ouvimos a voz de Deus, que nós não vemos a direção clara de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer, a incerteza é maior do que a certeza. Nesses dias, pergunto, Deus esqueceu de você? Deus parou de te amar? Deus esqueceu daquilo que Ele havia falado lá, que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos, de que todos os dias da nossa vida estão escritos no seu livro? Sabe que Ele pagou nesse momento? Deus está de férias? Não, definitivamente não. A sensação é nossa. O motivo do silêncio não sei explicar, mas isso acontece. Mas eu quero voltar com você para Apocalipse. Volta para Apocalipse e a gente vai orar daqui. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio. Mas fala ali, quanto tempo? Fala para o irmão, passageiro. Então, irmão, primeira coisa que eu quero te falar, olha, fica firme, porque o silêncio é passageiro, vai passar. A crise vai passar, a luta contra o câncer vai passar. Deus tem o seu plano. Agora olha o versículo 2, que coisa interessante. Então, vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 silêncio no céu. Eu não estou ouvindo nada, mas os anjos de Deus começam a trabalhar. Eu não estou ouvindo, a minha alma está abalada, eu estou angustiado, porque eu preciso de segurança, eu preciso de alguém para falar comigo. Calma, vai dar certo, fica tranquilo, eu sou contigo, homem valente, vai dar tudo certo. Mas ninguém está falando, não tem profeta para falar, não tem a voz do Espírito para falar, por algum motivo ninguém quer falar comigo, Deus não quer falar comigo. Mas o céu está agindo a seu favor. Os anjos de Deus receberam a sua trombeta, receberam aquilo que precisa ser lançado do céu sobre a terra, e cada um foi tomar a sua posição, cada um foi cumprir aquilo que o Pai que te ama determinou que fosse cumprido. Irmão, não viva pelas suas emoções, não viva pelos seus sentimentos. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Eu posso não estar sentindo, o céu parece que está fechado, parece que Deus não fala comigo. Irmão, não importa, permaneça firme, permaneça fiel, porque o céu está agindo ao teu favor. Os anjos de Deus já foram liberados e a resposta vai vir. Permaneça, prevaleça. Verso 3. Vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações. Dias de silêncio são dias de oração. Bispo, mas eu não estou ouvindo nada, Deus esqueceu de mim, Deus não fala comigo, eu não sinto Deus mais. Porque quando eu converti, bispo, eu ia para a igreja, eu arrepiava, eu sentia a presença de Deus, os irmãos oravam comigo e dava aquele calafrio. Eu fui para revisão de vida, eu chorei, eu lavei minha alma, eu me quebrantei, e agora eu não sinto nada. Aí porque você não arrepia, você não ora?
Arrepieis e orareis, diz o Senhor. Fala comigo, o justo viverá pela fé. Fé, meu irmão, não é emoção. Ah, hoje eu não vou orar, não estou com vontade. Vontade é decisão ou emoção? Ore pela fé, sem vontade. Todo dia você vai trabalhar com vontade? Mas se não for, perde ponto, né? Desconta do salário. Então você vai. Aí com Deus é mais fácil de dar a gambiarra, né? O cambalá. Deus não tira a presença de ninguém. Irmão, quem precisa da oração não é Deus, somos nós. O incenso sobe, mas quem se fortalece na presença de Deus é eu e você. Nos dias que há silêncio no céu, ora, deixa o incenso subir. Deixa o incenso chegar ao trono de Deus, cumpre o seu papel sacerdotal, de homem de oração, de mulher de oração, dobra teu joelho. Irmão, nós falamos tanto do Espírito Santo esses dias, ore em línguas, deixa o Espírito interceder através de você que já foi batizado. Se você não foi batizado, meu irmão, busque o batismo no Espírito Santo, porque a Bíblia fala que aquele que ora em Espírito, edifica-se a si mesmo. Você está sendo edificado. A Bíblia fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A intercessão do Espírito é coisa que não dá nem para dar aula disso, irmão. Eu estava dando aula no Instituto agora, falando de dons e talentos. Falei, Deus me deu o dom de ensinar, pelo menos eu acho, né? Não sei. Às vezes a gente se acha, né? Tem que ouvir dos outros. Mas não me deu o dom de cantar. Se eu cantar, acho que a igreja esvazia. Mas aí alguém falou assim, mas no dia da vigília lá que você pega o violão lá, o senhor canta e toca, que é uma beleza, né? Eu falei, mas aquilo lá não é cantar, aquilo lá é intercessão. Não é canto, é gemido. É gemido. É outro nível de oração, que a gente não vive aqui dentro. Quando você tem orado, irmão? Quando você tem estado no... Bispo, eu não estou sentindo, irmão, não precisa sentir para orar. Precisa decidir e orar. Aquele que crê, ora. Aquele que crê, busca. Aquele que crê, levanta o incenso aos céus. Não estou falando que você passar o dia inteiro orando, não. Mas tenha o seu momento de oração todos os dias. Busque ao Senhor todos os dias. Conclusão, versos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou aonde? À terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O céu parece que está em silêncio, mas dali a pouco as trombetas vão tocar. Os relâmpagos vão explodir, vai dar até medo a hora que começar a agir, mas vai agir, porque Deus não te deixou só, querido. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você pensar que Ele está em silêncio, pode saber que Ele está agindo. Quando eu era caipira, né, coisa que eu não sou, tinha uma moda de viola, e eu não vou cantar. Mas que ela falava uma ilustração assim, até muito bonita, embora secular. Que o cara, a música fala que no momento mais difícil da vida, ele olhou nos rastros dele na areia, e naquele momento só tinha o rastro dele. Muito tempo tinha 4 pés, né? Deus e ele andando. Mas no momento mais difícil, ele fala, o senhor sumiu, só tinha o meu rastro. Ele fala, engano seu. Era o meu que estava ali, você estava no colo. Que nos dias de silêncio, que você possa saber e crer que Deus está te carregando no colo. Amém? Dá um aplauso a ele, se coloca em pé. Se coloca em pé, por favor. Querido, eu não sei como é que você está aqui essa noite. Bispo,
palavra joia é essa, mas não foi para mim não, porque eu tô fervendo com Deus, eu tô na bênção. Irmão, glória a Deus, aleluia. Mas se você que está aqui nessa noite, querido, sente que, bispo, nossa, é tanta angústia, é tanto preocupação, e parece que Deus não fala, eu estou ansioso, nervoso. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Aquieta a sua alma essa noite. Saiba que Deus é Deus falando ou não falando. Saiba que Ele te ama, agindo do jeito que você quer ou não agindo do jeito que você quer. Ele continua sendo Deus e Ele quer que você descanse nele. Bispo, o Senhor regaçou com o meu coração essa noite. Eu estou rasgado, eu preciso dessa fé. Eu estou sozinho, Deus não fala. Irmão, deixa nós orarmos com você. Eu queria que você que está sentindo, não é para todo mundo vir, mas você que está sentindo esse rasgar do coração, vem para o altar, vem. Se você quiser chorar, chora no altar. Eu queria que os líderes de cela, minha equipe me ajudasse aqui. E eu queria que você, querido, ouvisse esse cântico, deixasse esse cântico falar o teu coração, que ele fala: aquieta minha alma, saiba que o Senhor é Deus, em qualquer circunstância, falando ou não falando, Ele é Deus, e Ele quer que você sinta isso, creia nisso, em nome de Jesus. Meu coração ouvir tua voz. Se você quiser vir para o altar, venha, fique à vontade, querido. Sorianda lama, chorianda ramassada. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Repita comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é vivo, real, verdadeiro, independente do meu sentimento. Eu creio e te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu socorro, bem presente nos dias de tribulação. E nessa fé eu te glorifico e te adoro como Deus da minha vida. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Querido, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Uma semana de vitória.